Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa terça-feira, 27 de agosto. Esquentou a situação para a contratação do lateral direito Vitinho pelo Glorioso. Botafogo e Burnley estão muito mais próximos agora daquilo que é o oferecido e o desejado. A equipe inglesa, segundo o GE, está querendo 12 milhões de euros. Já o Botafogo teria oferecido 8 milhões, mais 2 na forma de bônus. A diferença, portanto, seria de 2 milhões de euros, o que não é uma diferença qualquer. Eu vejo muitos torcedores nas redes sociais. Paga logo, pô! Chega no valor que os caras querem e pronto! Mas não é assim que funciona. Nessa altura do campeonato, todos nós já deveríamos estar muito cientes de que não é dessa maneira que o Textor trabalha. Ah, são só 2 milhões, então paga logo. O Textor não faz isso. O Textor ele vai chegar até o ponto que ele entende que é justo. E 8 milhões de euros mais 2 na forma de bônus, 10 no total, é uma proposta super considerável, ainda mais pensando que o atleta defende uma equipe que nesse momento está na segunda divisão inglesa. Então, quando o Burnley cai da Premier League para a Championship, é claro que existe uma desvalorização dos ativos. É o normal, é o natural. Então, é dessa maneira que o Botafogo, via Textor, trabalha. Ele vai chegar até o ponto que é justo, que ele entende ser justo. Só que, sinceramente, Fogão, esses 2 milhões de euros, no meu entendimento, nem é o grande X da questão. A gente não pode ignorar um aspecto super importante em toda essa história, em qualquer questão envolvendo a negociação para contratar o Vitinho. O atleta quer jogar no Botafogo, beleza, isso é um passo importante. Já existe até um entendimento do Glorioso com o staff do jogador em relação a bases salariais e tudo mais. Então isso é muito positivo, porque pode fazer uma baita diferença. O jogador já chegou e falou com a diretoria do Burnley que ele quer vir ao Brasil, ele quer vestir as nossas cores. E por que isso? Porque ele entende que jogando no Botafogo ele vai estar mais próximo de uma convocação para a seleção brasileira. E isso na prática se prova. É só você pegar, por exemplo, o caso do Luiz Henrique. O Luiz Henrique estava no Betis, que é uma equipe importante da Espanha. Mas aqui no Botafogo, ele está com muito mais evidência. Está jogando direto, é um grande jogador do time, está chamando a atenção de todo mundo, grandes jogos, grandes confrontos, e isso tudo pesa muito. O Dorival Júnior está de olho naquilo que está acontecendo. Agora, quando você está na segunda divisão inglesa, vamos combinar? É muito mais provável você não ser chamado do que você ser convocado. Então essa vontade do atleta pesa, pode ter certeza que pesa. Agora, o ponto mais importante é que lá na Inglaterra, a janela também está se aproximando do fim. Então o Burnley, se ele decidir negociar o Vitinho com o Botafogo, ele precisa ter um jogador que chegue para o lugar do Vitinho. Então eles têm poucos dias também para poder chegar e fazer essa movimentação. E isso, sinceramente, pesa muito mais do que a diferença de 2 milhões de euros. Porque, vamos combinar, o jogador não quer mais jogar lá, ele quer vir para cá. A proposta do Botafogo é de 10 milhões de euros no total, muito próxima daquilo que o Burnley deseja. Se você tem um outro atleta para chegar para o lugar do brasileiro, a chance de dar negócio é muito grande, sem que você precise pagar esses 2 milhões de euros a mais. Essa é a grande realidade. Então, nesse momento, a gente está lutando contra o nosso relógio, né, porque vai até dia 2 de setembro, mas o Burnley na Inglaterra também. Esse é o ponto principal nessa história toda. Se o Burnley conseguir engatilhar a contratação de um lateral direito que chegue para substituir o Vitinho, que vem sendo uma peça utilizada e útil nesse começo de temporada da Championship, provavelmente esse negócio vai sair. É aquilo, quando você deixa para a reta final de uma janela, você tem que lidar com certas situações. Como, por exemplo, a sobretaxa. O Botafogo, por exemplo, também quer contratar um zagueiro. E não vai ser fácil contratar um zagueiro no perfil, nos moldes que o Botafogo deseja. Você vê que o Santos, mesmo estando na Série B, rejeitou 12 milhões de dólares. Mesmo precisando de dinheiro, é bom que se diga. Porque o Santos, nessa temporada, ele não teve Copa do Brasil, ele não jogou essa competição. Ele jogou Paulista, recebeu lá valor de transmissão, premiação, beleza, mas na Série B não tem nada. Então o Santos, nessa temporada, em tese, fragilizado financeiramente, ele aceitaria a proposta do Botafogo. Mas não foi isso que aconteceu. O Marcelo Teixeira bateu o pé.
Claro, provavelmente pressionado ali por torcida, conselheiros, porque a proposta foi muito boa. O Jair tem 19 anos de idade. 12 milhões de dólares por um zagueiro de 19 anos de idade é uma baita proposta, que faria toda a diferença no caixa do Peixe. A verdade é essa. Mas o cara não quis. Beleza, o Botafogo então desistiu e vai mirar outro atleta, outro alvo. Agora, à medida que a gente se aproxima do momento derradeiro, do dia 2 de setembro, é claro que as equipes, sabendo da nossa necessidade para contratar um jogador para essa posição, é claro que você pode ter uma sobretaxa. É claro que você pode ter esses 2 milhões a mais. Porque os caras vão jogar com isso. Você não jogaria? Se você tem um atleta que o Botafogo deseja, você não faria isso? Pô, a janela tá chegando próxima do fim. O Botafogo precisa muito contratar um zagueiro. Ele quer o meu atleta? Então eu vou jogar o preço um pouco mais acima. E vou tentar tirar mais dinheiro da negociação. Isso acontece. Agora, nesse caso específico da lateral direita, isso tudo que eu falei aqui sobre a chegada de um atleta para repor essa saída, eu entendo que é o mais determinante. De verdade. Vamos torcer para que o Burnley possa encontrar esse jogador, porque se há vontade do atleta de vir ao Brasil, sair de lá, isso já foi comunicado, se a proposta é muito próxima mesmo, eu tenho certeza que a gente pode fechar esse negócio. Caso não aconteça, o lateral direito do Libertad é o mais provável de chegar ao Botafogo. Agora, honestamente, eu gostaria muito de ver o Vitinho vestindo a nossa camisa. Porque é o tipo de atleta que tem talento suficiente para, sim, chegar na seleção brasileira. E se tem talento para chegar na seleção brasileira, é porque é um cara qualificado. E é um cara que pode agregar muita coisa ao nosso estilo de jogo. O Arthur Jorge certamente poderia utilizá-lo de uma maneira, assim, muito interessante, agregando qualidade nas nossas subidas ofensivas e tal. Então, assim, eu torço muito para que saia negócio daí. De verdade. Mesmo que a gente tenha que ficar naquela roendo as unhas, né? Até a reta final da janela, porque eu acredito que isso vai ser resolvido mais adiante. Sobre zagueiro, Fogão, a gente não tem ainda nenhuma novidade, nenhum nome. O Botafogo desistiu do Jair. A única novidade que a gente tem sobre zaga é que a Federação Angolana pediu informações sobre o Bastos. Mesmo havendo lá um conflito do Bastos com os dirigentes da federação, irmão, o que o Bastos está fazendo no Brasil, claro, não está passando despercebido. E a população de Angola acompanha o futebol brasileiro. Então os caras sabem que o Bastos está jogando uma barbaridade aqui e deve ter até uma pressão popular lá pela convocação do Bastos, né? Que há muito tempo não defende a seleção do seu país, justamente porque teve esses conflitos aí com os dirigentes, né? Os bambambãs, né? Os caras que mandam por lá. Agora, pediu informações, o que leva a crer que muito em breve o Bastos será convocado. E isso para o Botafogo é muito bom. Já falei isso aqui. A convocação do Luiz Henrique, a convocação do Bastos, do Gatito, do Savarino, eventualmente até do Almada sendo chamado para a seleção argentina, tudo isso é muito positivo. Porque você mostra para atletas qualificados que aqui você tem chance de ser selecionado para a seleção do seu país. Você tem chance de ser convocado. Não à toa, um dos elementos que acabam levando o Vitinho a querer voltar ao Brasil e vestir a nossa camisa é isso. Ele sabe que aqui ele vai estar em evidência. O Botafogo está disputando os títulos, o Botafogo está toda hora aparecendo na TV aberta para todo o Brasil, então todo mundo está te vendo ao mesmo tempo. Isso tudo conta muito, cara. Vamos torcer para que a diretoria seja muito correta e assertiva até nessa questão do nome que vai chegar para a lateral direita, para a zaga. A gente está correndo contra o tempo, mas é o que é, não dá para ficar lamentando. O que dá para lamentar é que a gente teve desde o dia 10 de julho para resolver tudo isso. Mas ficou para a reta final. E na reta final você tem alguns percalços pelo caminho. Fogão, era isso que eu queria passar de informação nesse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais conteúdo aqui no canal. Então inscreva-se, deixa o seu like, porque isso fortalece pra caramba. Beleza? Um grande abraço e até daqui a pouco.